Paz do Senhor, crianças do Jardim de Deus, tudo bem? Hoje a gente tá num dia muito especial, que é o Dia das Mães, o dia dessa mulher maravilhosa que tá do nosso lado todos os dias, o dia dessa mulher trabalhadeira, é o dia dessa mulher companheira, é o dia da nossa melhor amiga. Então, antes da gente começar a nossa aula, a gente vai dar um abraço na nossa mãe e dizer o quanto ela é especial e importante na vida da gente, tá bom, crianças? E eu quero trazer uma palavra de meditação para vocês, crianças. Eu poderia estar trazendo uma palavra para as mães, mas não, vou trazer uma palavra para vocês. Porque a gente tem que lembrar, crianças, que o maior presente para nossa mãe, para nosso pai, é filhos bons. Não adianta você ir lá comprar um perfume caro, um presente caro, uma blusa cara, um vestido caro, uma bolsa e não ser um bom filho. Porque o que agrada mesmo aos nossos pais é a gente ser bons filhos. Então, antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou estar deixando a palavra para meditação. Êxodo 20, capítulo 12. É uma palavra bem conhecida. Honre seu pai e a sua mãe, e assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém? Então, que a gente venha honrar nossos pais, né? Honrar nossas mães, que eu creio que o melhor presente é filhos obedientes, filhos que estão no caminho do Senhor Jesus, filho que quando a mãe fala, o filho obedece. Então, a gente não adianta a gente gastar dinheiro, a gente comprar presente caro, e no fundo a gente não tá agradando os nossos pais em geral, tá bom, criança? Então, fique com essa palavra. Honre seu pai e sua mãe, e assim você terá a vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém? Então, crianças, hoje a gente começa na aula 6, um lugar onde Deus fala. E nessa aula, crianças, a gente vai aprender que no Antigo Testamento, Deus falava com seu povo através dos profetas. Mas aí, quando Jesus veio estabelecer nova aliança através do seu sacrifício, o véu do templo se rasgou. E o véu representava a restrição entre o homem e Deus. Aí, como ele rasgou de alto a baixo, o véu do templo se rasgou, a partir daí a gente pode comunicar com Deus em forma de oração, em forma de louvor. A gente não precisa de um profeta ou de um sacerdote para estar entregando nossas orações a Deus. A gente precisa só dobrar os nossos joelhos, só tirar um momento de meditação que a gente vai conseguir falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Amém, crianças? Então, a gente começa a nossa aula com a leitura do livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? As crianças me acompanhem. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Crianças, agora a gente vai para meditar, que nos sugere leituras de segunda a sexta. Leitura da segunda se encontra em João 3,34. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. A gente tem a da terça, Jó 33, versículo 14. Jó 33, 14 fala assim, ó. Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Temos a da quarta, Salmo 62, 11, que fala assim, ó. Deus falou claramente e eu ouvi várias vezes. O poder, ó Deus, pertence a ti. Tem a leitura da quinta, Atos 10, 15. Atos 10, 15 vai falar assim, ó. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou.
A gente tem a da sexta, Marcos 16, versículo 19, que fala assim, ó. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e sentou à direita de Deus. E temos a de sábado, que é Salmo 50, versículo 7, que fala da seguinte maneira, crianças. Salmo 50, versículo 7. O meu povo, ouça o que direi. Meu povo, ouça o que direi. Essas são minhas acusações contra você, ó Israel. Amém? O meu povo, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Amém? Então, essa é a leitura da semana. Estejam lendo, meditem com a família, que Deus vai estar edificando nossas vidas, tá bom, crianças? Então, crianças, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre o falar de Deus, a nossa comunicação com o Senhor. E a gente aprende desde a nossa infância, crianças, que a fala é uma das principais comunicações, né? Porque a gente fala com os nossos pais, a gente fala com os nossos professores, a gente fala com os líderes das crianças, a gente fala com os regentes das crianças, a gente conversa com os nossos amigos, é muito importante, né? E também tem as pessoas que não conseguem falar, que ela tem deficiência de fala, de audição, mas mesmo assim eles desenvolveram a língua de sinais, né? A Libras, que é uma forma deles se comunicar. Mas a Bíblia, crianças, nos ensina também que no Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo através dos seus profetas. Esses homens eram boca de Deus. Quando Deus queria edificar o povo, ele primeiro falava com o profeta e depois o profeta transmitia a mensagem de Deus para o povo. Dessa mesma forma, quando Deus queria repreender o povo, primeiramente ele chamava a atenção do profeta e depois este transmitia a repreensão de Deus. O Senhor também usava o profeta para revelar qual era a sua vontade para o seu povo. Os profetas eram homens escolhidos pelo próprio Senhor para essa função. Então, a gente aprende que na lição, que antes mesmo de Jesus vir como sacrifício vivo, a gente precisava do profeta, a gente precisava de um sacerdote para estar tendo essa comunicação com Deus. Então, como a lição nos fala aqui, o profeta, quando Deus queria falar com a gente, ele primeiro falava com o profeta transmitia aquela mensagem para o povo. Então, depois que Jesus veio, que ele serviu de sacrifício vivo, assim como a gente leu na palavra de Deus, o véu do templo se rasgou e a partir daí a gente consegue ter um contato próximo com Jesus, que a gente pode orar, que a gente pode louvar, que ele vai nos responder, amém? Então, crianças, a gente aprende na lição que o último profeta foi João Batista. Logo depois teve o nascimento de Jesus, mas Deus continuou falando com seu povo de diferentes meios, até mesmo por Jesus, que veio, que pregou a palavra. Mas logo após que Jesus subiu aos céus, que ele foi morto, depois ele ressuscitou e foi assentar à direita do Pai, ele deixou o nosso Consolador, o Espírito Santo, que foi quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir daí, crianças, a gente tem livre acesso ao nosso Pai do céu. A gente pode se comunicar com ele, a gente pode falar com ele por meio da oração, até por meio de um choro nosso, a gente consegue falar com Deus, porque ele entende até o nosso gemido, as nossas lágrimas, nosso Senhor entende, e através do Espírito Santo que a gente consegue ter essa comunicação com o Pai do céu, amém? Então, crianças, a gente também vê aqui
que em nossos dias o Espírito Santo continua a falar conosco, mostrando-nos a sua perfeita e agradável vontade. E é importante, crianças, destacar que tudo que o Espírito Santo revela ao seu servo deve estar em conformidade com a palavra de Deus, que é a nossa maior profecia em que podemos confiar. Então, crianças, a maior profecia que a gente tem que confiar é a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, onde a gente pode ter um contato maior com Jesus. E a palavra de Deus a gente aprende na casa do Senhor que a palavra de Deus ela é viva, ela é nova a cada dia, tá? Então a gente venha buscar a estar lendo a palavra de Deus, que como a revista nos fala aqui, ó, que a palavra de Deus é a maior profecia em que podemos confiar. Então venha confiar na palavra de Deus, amém? Mas também aprendemos aqui na lição que Deus pode falar com a gente de várias maneiras. Deus pode usar o pastor para falar com a gente. Deus pode usar até os nossos pais para falar com a gente, tá? Deus pode falar através de um louvor aos nossos corações, através da nossa oração. Deus pode nos falar de várias maneiras, amém? A gente basta estar atento e ouvir a palavra de Deus, e ouvir e ser obediente, porque não adianta só ele falar, a gente tem que obedecer à vontade dele, né, crianças? Então, e aonde é esse lugar que Deus pode falar com a gente? Deus pode falar com a gente na nossa casa, Deus pode falar com você lá na escola, mas o lugar mais provável que Deus pode falar com a gente é na casa dele, que é onde tudo está em perfeita ordem, está todos os irmãos em comunhão. Então, que a gente venha conseguir se esforçar, que essa época agora com esse coronavírus venha passar logo, que a gente possa estar nos cultos com mais frequência, que os cultos possam voltar aos horários normais, para a gente estar lá na casa dele ouvindo a palavra. Mas não se esqueça, crianças, como a lição nos fala, a palavra de Deus é a maior profecia. Então, você não vá para a igreja esperando uma pessoa falar com você o que você deve fazer. Você não fica esperando seu pai ou sua mãe falar o que você deve fazer. Se você tem a curiosidade do caminho que você deve seguir na casa de Deus, o caminho que você deve seguir para encontrar a perfeita vontade de Deus, abra sua Bíblia, leia, que Deus vai falar com você através dela, porque só aqui, ó, a maior profecia em que podemos confiar é a palavra de Deus, que todo mundo tem acesso à Bíblia Sagrada, amém, crianças? Então essa foi nossa lição de hoje, espero que vocês tenham gostado e meditem, leia a palavra de Deus, que Deus nos fala aos nossos corações, e como eu disse, não adianta só Deus falar, temos que ouvir e obedecer. Então, temos que estar atento à voz do nosso amado Jesus. Amém, crianças? Dê um abraço carinhoso na mãe de vocês e curtam esse dia tão bom, tão especial, que é o Dia das Mães. Amém, crianças? Um beijo e até a próxima aula.